Hoje nós vamos iniciar o profeta menor Malaquias. E o profeta menor Malaquias, nós vamos ler neste momento o Malaquias 1, versículo de 1 a 5. Quem puder ficar em pé, em reverência ao Senhor, Malaquias 1, a partir do verso 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que tem nos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, por sua palavra, que o Senhor derrame do seu Santo Espírito neste momento, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, dê a todos nós entendimento, Senhor, conforme a sua vontade. Louvado seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Apesar de alguns questionamentos a respeito desse livro de Malaquias, quais são esses questionamentos? Que Malaquias poderia ser um pseudônimo de Esdras, né? Porque Malaquias ele profetizou justamente na época de Esdras e Neemias. Então, alguns estudiosos, alguns teólogos questionaram um pouco isso, mas, ao final, né, a maioria dos teólogos chegam à conclusão que, realmente, o profeta que falou a respeito dessa profecia que nós vamos estudar, realmente foi Malaquias, e ele foi o autor do seu próprio livro. Malaquias quer dizer, meu mensageiro. Como todo nome de profeta, né, que diz um pouco a respeito do seu ministério, então, o ministério aqui de Malaquias, como seu próprio nome diz, mensageiro. Então, ele vai levar para Israel a mensagem do Senhor. Nesses primeiros 5 versos que nós lemos, Deus demonstra a Jacó, que na verdade é Israel, né, ao povo de Israel, o seu imenso amor, né? Então, que realmente Israel era o povo escolhido de Deus. E ele diz, né, que ele escolheu Jacó e que ele deixou de lado Esaú. Malaquias, ele foi um profeta pós-exílio. Ele viveu, como eu já disse, no tempo de Esdras e Neemias, e o seu ministério ocorreu por volta de 458
a 433 antes de Cristo. Como já foi dito, né, como eu já disse, que Malaquias ele começa falando do seu imenso amor pelo povo de Deus, o povo escolhido por ele, né, o povo de Israel, e que Esaú não foi assim. Foi o irmão, né, gêmeo de Jacó, e que ele desprezou porque Esaú também se revoltou contra o Senhor. De Esaú nasce Edom. Edom é uma cidade que ela fica a sudoeste de Jerusalém. Porém, sempre ficou claro essa rivalidade dos irmãos, né? E então que os edomitas, eles foram, durante toda a história, enquanto eles viveram, inimigos de Israel. E a partir daí, Malaquias prediz também a destruição dos edomitas, a destruição de Edom. Porque o Senhor fala na sua palavra que ele é contra os edomitas. Eles lutaram muito, né, contra o povo de Israel. No verso 5, eu vou ler novamente. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Aqui dá para a gente ver a soberania de Deus e a soberania sobre a sua vontade, a vontade de Deus sobre o povo de Israel. Mostra também que o Senhor ele vai ser conhecido fora dos limites de Israel, porque até então ele era conhecido pelo povo, né, por Israel, e a partir daí ele começa, né, a ser conhecido ao redor. Mas aqui existe uma profecia também de que o Senhor seria conhecido em todas as nações. Então, como a gente sempre diz que o Antigo Testamento, ele prediz, né, ele aponta para o Novo Testamento. Então, o que ele está dizendo aqui? O que ele está apontando aqui? Ele está apontando para Jesus, porque através de Jesus, Deus se torna conhecido em todas as nações. Amém? Através da vida de Jesus se cumpre essa profecia. Eu queria ler agora Malaquias 1, a partir do verso 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se sou eu, pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros. Ó sacerdotes, que desprezai o meu nome? Vós dizei, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao seu governador, e acaso terá ele agrado em ti e será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus,
que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendeis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar lhe é queimado incenso e trazida ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Nesses versos de 6 a 11, o Senhor está trazendo aqui uma profecia aos sacerdotes. O que estava acontecendo naquela época? Isso pós-exílio, o pessoal já voltou do exílio, mas o pessoal estava muito distante ainda de Deus. E as ofertas eram feitas com animais coxos, animais com defeito, né? E eles sabiam que o Senhor não aceitava isso. Mas o pior do que as pessoas oferecerem esses animais eram os sacerdotes aceitarem isso. Então, os sacerdotes aceitavam esses animais, sabendo que eles estavam impuros, né, para as ofertas, e iam lá queimar no altar do Senhor. Então, aqui ele está falando para esses sacerdotes que ele não se agradava disso, que ele não ia aceitar essas ofertas. Que os sacerdotes eles estavam profanando o altar do Senhor. Deus, aqui nesses versos, ele chega até a desejar que alguém, né, algum desses sacerdotes, que eram os que poderiam entrar no templo, que eles fechassem a porta e que não deixassem fazer o sacrifício, porque ele não ia aceitar, ele não estava aceitando. E isso não é só naquela época, isso vai até hoje, né? Então, os vários pastores que não estão cumprindo e não estão com o coração puro, não estão levando a palavra de Deus corretamente, então que eles saibam que eles não serão aceitos, né? E que eles vão passar pela justiça de Deus. É isso que ele está falando aqui. Deus diz assim: maldito seja o enganador. E ele diz, como grande rei, esses enganadores conhecerão a ira de Deus. No versículo 11, novamente é falado a respeito de Deus ser conhecido em todas as nações. Então, naquele momento, eles achavam que Deus era conhecido só ali, era o Deus de Israel. Mas esse Deus de Israel, ele se tornaria conhecido em todas as nações. Novamente, Malaquias fala isso. E além disso, ele diz que ele teria um povo fiel, um povo que ofertaria
ofertas puras, né? Então, no meio de tudo isso que nós vemos, que tem as pessoas que não ofertam, né, o seu coração puro para Deus, mas no meio disso tudo tem os pastores, tem os servos que são fiéis ao Senhor. Amém? É isso, então, a respeito do primeiro versículo. E vamos orar? Pai amado e querido, obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado, Deus, porque podemos ver que o Senhor é o mesmo de ontem e será sempre. Obrigado, Deus, porque o Senhor está sempre alertando os seus filhos. O Senhor está sempre vendo a intenção e o coração de todos nós. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, estar ofertando sempre, Pai, sempre o melhor a Ti. Glórias te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Louvado e engrandecido seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém.